Esse é o quadro Nós Comunica do Nós da Nutrição que vocês já conhecem. Conteúdos essenciais em poucos minutos, produzidos pelas nutricionistas colaboradoras do podcast. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente no @Nós da Nutrição, nós com Z, e manda uma DM por lá ou um tweet se preferir. Bora pro episódio? Seguimos agora com as nutricionistas Aline Jerônimo e Marina Meirelles, do Pluralizando. Olá, galera! Estamos aqui de volta com mais um Nós Comunica. Aqui é o Pluralizando a Nutrição falando. Eu sou a Marina. Fala aí, Aline. Eu sou a Aline. E hoje nós viemos com um assunto polêmico, talvez? O que tu acha? Não sei se polêmico, mas eu acredito que seja uma dúvida nossa que a gente quer compartilhar. Vamos dizer assim, algumas questões que nós conversamos aí várias vezes e a gente resolveu trazer isso para uma discussão maior, né? Resolvemos compartilhar com vocês. Os questionamentos eles vão ser direcionados principalmente para quem é nutri, para quem está estudando a nutrição, né? A quem possa se interessar e também questionar dentro das suas categorias. Então, vocês sabem quem são as instituições que estão nos representando, quem é o sindicato, quem é a AGAN, quem é o CRN. Mais do que isso, não só quem você sabe quem são, mas vocês entendem o que são essas instituições, o que cada uma abrange, o que cada uma faz pela nossa categoria, né? É isso que eu acho que permeia muito que trouxe essas inquietudes minhas e da Mari, né? O que realmente cada instituição dentro da nossa profissão, o que elas fazem, né? Pela nossa profissão, pela nossa categoria. E a gente começou a lembrar aqui como é que foi esse primeiro contato. Em que momento a gente ouviu falar dessas instituições, das suas responsabilidades? Foi bem no início do curso. Era muita informação acontecendo, então a gente ficou bem tonta. A sensação que eu tive é que cada um estava lá tentando vender da melhor forma o seu peixe, porque em tudo que é lugar a gente já paga uma taxa, uma anuidade, né? Com a promessa de que nós teremos outros descontos em congressos, em cursos de especialização, etc. Mas qual é o nível de responsabilidade de cada uma dessas instâncias? Então eu vou resumir rapidinho aqui para vocês, de uma forma bem genérica, isso serve para qualquer categoria, tá, galera? Pensando em associações, né? Qual é a responsabilidade de uma associação? Ela tem esse interesse de aprimorar, né? Nós, enquanto profissionais, promovendo cursos, congressos, eventos, enfim, aquilo tudo que possa nos interessar, que a gente acha que vai ser importante para a nossa formação. Pensando isso depois da faculdade, durante ou depois da faculdade. Isso, eles também têm uma proposta de uma educação continuada, né, para o profissional da nutrição. Então, antes, durante e depois. Beleza. Aí, quando a gente fala de AGAN, ela está vinculada, então, à Associação Brasileira de Nutrição a nível nacional. Então, a gente tem a instituição sempre regional e estadual, certo? No caso, pensando a nível nacional. Então, indo para o... Opa! Esqueci de um detalhe importante. A anuidade da AGAN esse ano está R$100, em torno de R$100. Sindicato, a anuidade. Vou começar já pela anuidade, que é o que nos interessa, querendo ou não. Quanto que a gente está pagando por isso? R$105 a anuidade do sindicato. O sindicato ele tem um papel, muitas vezes não, principalmente, de nos defender dentro daquele contexto mais judicial, né? Então, aquele BO é para nos proteger, ou quando a gente tem algum outro problema, aquele processinho, a gente fala com o sindicato. E também vai estar nos defendendo, pensando nas melhorias de condições de trabalho, remuneração, enfim, garantindo nossos direitos. Então, sobre o sindicato, tudo que diz respeito às nossas questões trabalhistas, nossos direitos como trabalhistas, e tudo que eles veem de acordo coletivos ou individuais, dissídios, a tabela de honorários, tudo que for referente ao nosso trabalho é o sindicato que é responsável por nos dar esse apoio, né, esse suporte. Pensando agora em CRN, Conselho Profissional, Conselho Regional, no nosso caso aqui, Rio Grande do Sul, Estado do Sul, CRN 2.
nós temos uma anuidade de R$ 437,97. Mas se você pagar no início do ano, você tem um desconto de 10%. Então, você vai pagar R$ 394,17. Então, o Conselho Regional de Nutrição, ele tem esse papel de fiscalizar o exercício da nossa profissão, certo? Então, sabe aquele código de ética, coisas do tipo que a gente tem que respeitar, teoricamente, nossas regras trabalhistas, pensando agora no nosso lado, né, na nossa situação, quando não respeitadas, teoricamente, o Conselho está de olho na gente, para ver se está dando tudo certinho. A gente também pode estar denunciando o Conselho, certo, ali? Isso, Eu fico certo. na dúvida para onde é que vai essa denúncia. O conselho, ele não é só um órgão de fiscalizar, mas ele também tem esse intuito de orientar. Então, não é só fiscalizar nossa profissão, mas é orientar os nutricionistas, né? O que acontece? Cada uma dessas entidades, por exemplo, o conselho, é quase que obrigatório a gente, depois que se forma, a gente ir para poder exercer a nossa profissão, ter o nosso registro no conselho, né? Então, o conselho, ele nos permite, no momento que a gente tem nosso registro, a gente vai ser fiscalizado, vai ser orientado, e é aquele registro que nos permite exercer a profissão de nutricionista. Ao contrário da AGAN, por exemplo, né, que é a associação aqui do Rio Grande do Sul, e do sindicato, aonde você se sindicaliza, né? Esses dois, você opta por fazer isso. Você vai optar em se sindicalizar, você vai optar em se associar, né, a outros órgãos, o que não acontece com o conselho. E uma das coisas que eu e a Mari, a gente estava conversando muito, é como que a gente vê, né, essas entidades, como que a gente vê a atuação deles, como é que a gente sente a atuação, a presença deles na nossa prática profissional, né? A gente se sente acolhido, a gente se sente representado, a gente vê, a gente sente apoio e suporte, né, dessas esferas. Então, isso foi alguma das coisas que começou a... Toda vez que a gente trazia algum assunto, a gente acabava debatendo isso, eu e a Mari, né? Então, por isso que a gente resolveu compartilhar com vocês. E diante de tantos posicionamentos, né, pautas sociais e políticas que a gente trouxe nos últimos episódios, a gente começou a questionar também o quanto isso, de fato, está chegando para outros nutricionistas de outras áreas, certo? Então, nossas preocupações em relação aos determinantes sociais, de saúde, ela não serve só para quem está na alimentação coletiva, para quem está trabalhando ali na UBS, mas isso para qualquer esfera, para qualquer profissional. Então, a gente começou a questionar onde estão essas instituições, como é que elas estão se comunicando, como é que elas estão divulgando essas notícias, essas pautas, será que isso é interessante? Esse questionamento a gente joga para vocês. Eu, particularmente, não sinto isso, a fome, a insegurança alimentar, o nutricídio, como pautas que estão em evidência no mundo da nutrição. É algo que não chega, pelo que eu escutei falar, ainda para os estudantes de nutrição, e não é, quando eu digo que está em alta, não é no sentido de modismo, mas é uma realidade muito forte do Brasil. Então, como que isso não chegou para um estudante de nutrição hoje, né? Não chegou para nós até em parte relevo, não digo que relevo, mas enfim, nossa fase já passou, já não somos mais estudantes, mas para os estudantes de agora, o que mudou, o que melhorou? Quais pautas estão sendo relevantes para esses espaços? É uma discussão que a gente sente falta, né? Que essas entidades deem mais visibilidade para essas pautas, né? Para as questões sociais. A gente ainda vê muita presença muito forte, e não que não seja importante, das pautas e dos conteúdos médicos, científico, né? Mas a gente sente falta desse olhar mais para o social, principalmente em um momento que o nosso país, a sociedade que a gente está inserido, eles demanda isso, né? E a gente não vê essa representatividade, a gente não vê esses espaços, essas entidades utilizando os seus espaços para trazerem essas discussões,
A gente vê muito do mesmo, vamos dizer assim. Então, e isso foi uma coisa que a gente começou a debater entre nós e isso causa um certo incômodo, né? A gente não está vendo essas entidades apoiarem, não estamos vendo. Não significa que talvez não estejam, mas a gente não sente a presença forte como a gente sente em outras áreas, né? Dessas questões de trazerem para dentro dessas instituições, para ajudar também a levar para dentro da academia também essas pautas, como a Mari estava falando, porque se não está chegando nos profissionais que estão se formando, nos acadêmicos, e não está chegando a muitos profissionais que já estão formados, né? Então, é muito importante também esses assuntos terem uma abordagem, terem representatividade dentro dessas instituições, que são as instituições que falam pela nossa categoria, que representam a nossa categoria, que promovem, que promovem eventos culturais, científicos, né? Então, o questionamento também que me veio agora há pouco foi sobre a era que a gente está vivendo do empreendedorismo, né? Falei certo. Agora a gente vive uma onda muito forte de workshops, de cursos de aprimoramento, e aí, então, no que a gente está se especializando? Será que não seja importante, mas a gente está conseguindo associar esse conhecimento bioquímico, de fisiologia, de dietas, de novos tratamentos a esses determinantes sociais? A gente sente uma grande alienação nesse quesito. Então, se você ter um conhecimento ou outro, não dá para ter um tratamento efetivo, não dá para ter um resultado que faça sentido para o paciente, para um grupo. Enfim, quais resultados que nós estamos buscando? Exato. A gente entende que tudo que faça promoção à saúde é importante, tá? A gente não está deslegitimando nenhuma ação, nenhuma entidade, muito pelo contrário. Eles têm ações sempre, né, de promoção, de eventos, de apoio. Todas as ações que visam promover a saúde são importantes, mas a gente sente que carece esse olhar e esse apoio para essas questões agora que nós estamos vivendo, né? Para essas questões que o Brasil é urgente que se tome medidas, né? Então, a nossa discussão muito é isso, né? É tentar dividir com vocês e deixar ali uma pulguinha de se vocês também concordam, se vocês já têm uma opinião diferente, né? E se vocês sabem realmente o que cada uma faz, e compartilhar também conosco, né, o que vocês sentem, se vocês se sentem acolhidos ou não, representados ou não, né, por essas instituições. E por hoje a gente já vai encerrando, hoje foi rápido, mas porém intenso, né, acho que são falas muito importantes, muito necessárias. Seguimos nos próximos episódios, espero ter o retorno de vocês também que estão aqui, ouvindo. Mais uma vez, obrigada ao Nós da Nutrição, mais um Nós Comunica. Queria agradecer, sim, ao espaço novamente de diálogo, de debate, de a gente compartilhar conhecimento, dúvidas, de a gente crescer juntos e juntas. E o que a gente trouxe com essa reflexão é que a gente espera, né, que as entidades, que essas instituições, elas realmente voltem um pouco mais o olhar para a nutrição social, para as questões sociais, e abrace mais essas questões, e que a gente consiga discutir isso não só dentro da nossa categoria, não só dentro das academias, mas fazer uma grande discussão com a sociedade, para que a gente juntos consiga pensar em maneiras colaborativas de como atender essas demandas sociais que são tão emergentes, né, atualmente, tá? Um beijão aí para todos, e é isso. Um abraço, galera, até a próxima. É isso aí, pessoal, vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nós da nutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br.
vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.